Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Leremos de 1 ao 13. Miqueias 7, de 1 ao 13. Se você localizou, já está ali no telão, e puder ficar em pé em reverência à palavra. E por que a gente fala em reverência à palavra? Porque a Bíblia diz que eles ficaram em pé da alva, ao amanhecer do dia, até meio-dia, 6 horas em pé. E eles choravam quando eles ouviam a palavra de Deus. Miqueias 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidos frutos de verão, como os rabiscos da vidime. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe seria no sentido hoje, governador, presidente, sei lá o que for. O príncipe exige condenação, e o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem e tramam. O melhor deles é como espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinho. É chegado o dia anunciado por sua sentinela, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. E ela me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão agora. Será pisada aos pés como lama nas ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até a cidade do Egito, ao Egito até o Eufrates, e ao mar até o mar, e as montanhas até as montanhas. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Querida e amada igreja, nosso tema de hoje é a fé de 2 homens que viveram em tempo de crises. Nós, em 2023, também estamos, os que são normais, enxergando que estamos vivendo um tempo de crise. Crise moral, crise em todos os sentidos. Este homem, relatando essa crise de juízes aceitar suborno,
de governos corruptos, tem mais ou menos 2.750 anos atrás. Então nós percebemos, pela palavra do Senhor, se nós não deixarmos entrar dentro de nós o Santo do Santo, para nos mudar de dentro para fora, nós seremos exatamente a história que acabamos de ler. Então nós precisamos entender que este homem, Miqueias, ele está descrevendo a grande corrupção que estava na sociedade em todos os níveis em sua época. E nós estamos vendo hoje o mesmo sistema, onde tenta-se trabalhar a destruição moral da sociedade. Nós percebemos na palavra que lemos, revelada pelo Senhor, que pereceu o piedoso da terra. E nós estamos percebendo hoje a mesma coisa. Está perecendo o homem, a mulher piedosa da terra. E nós precisamos pedir ao Santo dos Santos, ao Espírito de Deus, que não permita que nós venhamos a achar tudo isso natural. Quando nós olhamos para o texto, nós descobrimos que eles faziam isso sem nenhuma vergonha. Nós descobrimos que eles estavam abertos ao suborno. E se eles estavam abertos ao suborno há 2.750 anos atrás, e se nós descobrimos que o homem sem Deus, ele é capaz de tudo, então nós precisamos buscar em Deus vigilância, para que nós não venhamos achar que tudo isso que está acontecendo seja algo natural e faz parte dessa vida, porque não faz. Nós precisamos olhar. O texto diz que o príncipe pegava a recompensa, o juiz aceitava o suborno, os nobres falavam dos desejos, da maldade dos seus corações. Aqueles que professavam ser religioso, eles eram como espinheiro. Na verdade, eles estavam berganhando. E nós precisamos entender que no ciclo social daquela época não se encontrava justo. E no ciclo social de hoje, quanto justo nós temos encontrado? Nós precisamos entender que o mais reto deles era levado pelos pecados do dia a dia. Eles iam entendendo aquilo como normal. Nós entendemos aqui que os amigos não eram confiáveis. E hoje, será que nós somos? Será que as pessoas podem olhar para nós e ver em nós confiança? Me perdoe os visitantes, você não veio aqui para apanhar, mas você veio aqui para aprender. Quantos crentes hoje identificam como crente, compra, come e não paga, e o cobrador está cobrando e ele não paga, sabendo que ele nem tinha dinheiro para comprar? Será que nós somos confiáveis? Será que a identidade crente hoje é confiável? Porque quem vem de fora, ele vem para encontrar um povo mudado e transformado. Por isso nós precisamos ser diferente. Nosso sim, sim, não, não. Nós precisamos mostrar aos outros
que este tipo de personalidade não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo, não agrada o Senhor. Então nós precisamos entender que isso que acontece hoje, do filho chamar o pai de tolo, já acontecia naquela época. Então nós precisamos entender que filho levantar contra pai e mãe hoje, ou filha, já acontecia naquela época. Então nós precisamos entender que nesse tempo de crise, nesse tempo sem identidade, o que é que Miqueias fez? Olhava para o Senhor. O que é que você tem que fazer? Olhar para o Senhor. E de preferência, que seus líderes de célula, seus diáconos, seus presbíteros, seus pastores, possa ser uma referência. Que sem palavra da boca, a nossa vida possa ser uma referência de confiabilidade num mundo onde não se há mais confiabilidade. Quando nós olhamos essa crise de Miqueias, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos na revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você guardar. Sabe, porém, isso nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, que é o que nós estamos vivendo. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo. O que você tem visto hoje? Adoração pessoal, adoração do corpo, adoração do corpo, adoração pessoal. A Bíblia diz que serão gananciosos, serão presunçosos, serão soberbos, serão blasfêmios, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, serão sem afeição natural, serão implacáveis, serão caluniadores, serão incontinentes, serão cruéis, serão inimigos do bem, serão traidores, serão atrevidos, serão orgulhosos, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nos últimos dias, você acha que esta palavra do Espírito Santo, lá em 2 Timóteo 3, está acontecendo na nossa geração ou não? É para você pensar. Na minha cabecinha está, talvez na sua não, mas na minha está. Estamos vivendo tudo isso que está em 2 Timóteo capítulo 3. Não precisa, se nós ler ou assistir jornais ou ver as notícias pelo YouTube, você vai ver claramente como que tudo isso, assassinato, agressões, estão acontecendo. Nós precisamos fazer o que então, pastor? Se Miqueias no dia de crise olhou para o Senhor, eu devo fazer o que? Olhar para o Senhor. E como que eu vou olhar para o Senhor? O Senhor diz lá que Ele ama a justiça e o direito. Se você olhar para o Senhor, você vai entender que Ele diz lá: eu sou o Senhor que olho do céu, vejo todos os filhos do homem, no lugar da minha morada, eu vejo vocês, eu olho do céu. Deus vê a atitude de cada um de nós, Deus vê aqueles que levantaram 3 horas da manhã nesses 7 dias, pela campanha da nação, Deus vê seu jejum, Deus vê suas orações, Deus vê suas devocionais, mas Deus vê também quantas horas você gasta à toa na rede social. Deus vê tudo, igreja, e nós precisamos ter certeza como está sendo o aproveitamento do meu tempo, porque o tempo seu, que você viveu hoje até agora às 19, 20 horas e 26 minutos, nunca mais vai voltar. E por isso é tão importante você se preocupar com o que você está vivendo, com qual qualidade de tempo você está vivendo e como você está aproveitando o seu dia. Eu estive no CTI orando pelo pai do Roberto que está internado, a mãe da Miriam que está internado, e estive num velório hoje. Mas algo que marcou a minha vida hoje, eu vi um rapaz de 38 anos, vou preservar o nome dele, que eu entrei no CTI, naquele momento ele estava dando seus últimos suspiros, ele ainda estava vivo. Aí eu perguntei para a enfermeira, ela pediu para mim fazer uma oração por ele. Eu fiquei impressionado
quando a pessoa está terminando, vivo ainda aqueles últimos suspiros. 38 anos. Sabe, igreja, quando eu acho que eu aprendi, eu ainda não aprendi, porque aquilo ali me impressionou. Deixa eu falar algo para você. Você não sabe a idade, que hora que Deus vai te chamar, mas saiba de uma coisa: você que está sentado ouvindo essa palavra da parte do Espírito Santo, a boca aqui é do Luiz Carlos, mas a palavra é do Espírito Santo. Saiba de uma coisa: eu, porém, olharei para o Senhor. Miqueias, em toda aquela crise, ele estava olhando para o Senhor. E nós precisamos entender isso. O pai do Roberto tem 90 e poucos anos, né, Roberto? É isso? Mais de 90? Hein? 8, 7? Tá, a mãe da Miriam acho que tem quase 95. Estão lá vivo ainda. E o jovem de 38 anos estava partindo 3 e pouco da tarde. Querida igreja, entenda uma coisa: nós estamos aqui para adorar o Senhor, mas você vai embora, eu vou embora, nós iremos embora. A sua alma é eterna, e ela vai subir ou ela vai descer. Se ela subir, paraíso; se ela descer, inferno. A coisa mais importante que você tem nessa vida é a tua alma. Deus já te falou que você aqui é temporário. Deus já te falou que daqui a pouco Ele vai te levar embora. E quanta coisa tem prendido nós, quanta coisa tem nos escravizado. Então nós precisamos entender que o profeta disse: eu, porém, olharei para o Senhor. Nós precisamos entender que Miqueias teve algumas experiências com Deus, e a primeira delas que ele teve foi se fortalecer em tempo difícil. Foi o quê? Olhar para o Senhor. Você sabe o que é estar num lugar hoje, e esse cara é amigo íntimo meu, gosto demais dele, não é crente, é mecânico, tomar hand-up, e está lá entre a vida e a morte. Eu estive com ele hoje, agora à tarde, no hospital. Eu gosto muito desse rapaz, ele não tem 30 anos, não estou falando nome, tem que preservar nome. Sabe o que é um jovem? Olhar para o Senhor. E se nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para a sua promessa. Olha a promessa de Deus, vai recebendo aí. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor é cercado de misericórdia. Você pode bater palma para o Senhor? Quem tem o Espírito Santo dentro, em nenhum momento ele vai pensar em tirar a vida. Mas esses dois extremos, esse rapaz de 28 ou 26, não sei, e essa menina de 14, falta a presença do Espírito Santo, falta a presença do Senhor. E eu estou falando para vocês de 2 casos dessa semana, um lá em Bom Jesus e outro aqui em Calçada agora à tarde. E não vai ficar você coçando de comicheira para descobrir quem é, não, que você está pecando. Isso é fofoqueiro, isso é ser fofoqueira. Eu estou te falando um caso, e não procure saber que caso é esse. Se você não quiser pecado sobre as suas costas, apenas ore por uma pessoa que você não sabe qual é o nome. Porque tem muito crente fofoqueiro, preocupado em indagar quem foi. Isso não é honra para ninguém. Isso é tristeza. Isso é motivo de dor na alma por uma pessoa que faz uma situação como essa. Nós temos que clamar ao Senhor, como o texto diz aqui. Esses ímpios, 2 situações que eu citei, tem muitas dores, e nas dores não aguenta a pressão e tenta tirar a vida. Mas aquele que confia no Senhor, ele fica na misericórdia. Ele entende que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus. Nós que confiamos no Senhor, o Senhor diz que nós somos como o monte de Sião, jamais seremos abalados, é a palavra. Se hoje você está abalado, se hoje você está derrotado, se hoje você não sabe o que fazer, por favor, a Ele a glória, a Ele a honra, busque nele, e você vai sair dessa crise. Nós precisamos entender que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, é o Senhor que nos fortalece no meio de toda a crise. A segunda coisa que nós aprendemos aqui a fortalecer em tempos difíceis é esperar no Senhor. O texto sagrado diz: vou esperar no Deus da minha salvação. Então, quando nós esperamos no Deus da minha salvação, nós sustentamos, nós passamos por diversidade, mas nós confiamos em Deus, que Deus faria um grande milagre. Um dos grandes milagres está aqui, ó, Aníbal ali, ó, com a priminha dele. Esse rapaz passou pela morte, muita cirurgia, muita coisa, mas está aí vivo, para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe, Deus tem sua maneira de trabalhar com cada um de nós. O que nós precisamos em tempo difícil é esperar, é não decepcionar, é não cobrar tempo de Deus. Estou botando Deus na parede, ou Ele faz ou eu saio da igreja. Então, meu filho, pode sair, boa viagem. Deus não vai aceitar ninguém botando na parede. Nós temos que depender dEle, do tempo dEle, da maneira como Ele quer trabalhar conosco. Tem peleja que não é sua, igreja. Tem peleja que não é minha, mãe, pai, filho. A Bíblia diz que tem peleja que você não precisa pelejar. A palavra de Deus diz assim: ô Josué, nessa batalha você não vai pelejar não, fica tranquilo, aguarda aí, me adore, espere em mim, que eu vou te dar a vitória. Nós temos que confiar no Senhor. Nem toda peleja é nossa. Nós temos que acreditar que Deus é o dono da peleja e que Ele vai nos abençoar. A terceira coisa em tempo difícil que nós aprendemos nesse texto, olha aqui, ó. Você tem uma boca para falar, mas você tem duas orelhas parabólicas que capta tudo. Para quê? Todos os sinais para ouvir. Então nós precisamos aprender a ouvir Deus. Nós precisamos ter o discernimento de quando é para ir e quando é para nós ficar. E nós muitas vezes, na hora de receber a bênção, perdemos. Por quê? Porque murmuramos, reclamamos, saímos da posição e não permitimos deixar Deus falar, Deus operar e Deus agir. E com isso a gente acaba perdendo. O Senhor diz na sua palavra: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer sua família sarada? Você quer sua vida sarada? Você quer sua vida transformada? Dá uma oportunidade a Deus. Deixa Deus trabalhar. Deus está dizendo para você que está ouvindo a palavra dEle: olha aqui, clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus está dando a nós a oportunidade. O quarto ponto que nós aprendemos aqui é: levanta. E isso você fez. Você levantou lá da sua casa e veio na casa de Deus. Você teve a atitude de levantar lá da tua casa, deixar a bendita televisão para lá, o bendito WhatsApp para lá, o bendito YouTube para lá, todos os benditos, e veio, levantou e veio à casa do Senhor. Então nós precisamos entender que Miqueias, em tempo de escuridão, em tempo onde os demônios falando no ouvido dele, não vai dar, tudo está derrotado,
a escuridão do pecado estava terrível, a escuridão da dúvida estava terrível. Mas Miqueias optou: eu, porém, olharei para o Senhor. E a última coisa para a gente sair de tempos difíceis: Miqueias, eu verei a justiça do Senhor. Nós veremos a justiça do Senhor. Confia em Deus, confia na sua palavra. Deus nos mostra claramente que esse homem, Deus viu nele uma atitude nobre. E o segundo homem, eu não vou entrar no texto todo devido ao horário, temos uma criança para apresentar. O segundo homem em tempos difíceis, vou só explanar rapidamente. Ele ouviu a palavra do Senhor: destrói o altar do seu pai. Gideão, para destruir o altar do pai, ele correu o risco de ser eliminado, ele e toda a sua família. Mas Gideão, ele nos chama a atenção por uma coisa: ele foi obediente. A palavra do Senhor nos mostra claramente que Gideão, há 1200 anos atrás, antes de Cristo, capítulo 6 de Juízes, você vai encontrar essa história. E ele vai, independente da circunstância, ele obedece a Deus, ele obedece o comando, ele destrói o altar do próprio pai dele. Deus poupa ele, Deus prepara ele, Deus levanta ele, porque ele obedeceu e porque ele confiou, obedeceu ao Senhor. Deus dá a ele uma vitória com 300 homens e 135 mil soldados assírios. Quantos inimigos você tem hoje? Quantas dificuldades você tem hoje? Será que chega a 135 mil? Mas Gideão tinha 135 mil e só tinha 300. E a palavra do Senhor diz: porque ele obedeceu, ele confiou, ele olhou para o Senhor, ele foi abençoado. Quais são as crises que você está enfrentando ou vai enfrentar? Eu não estou profetizando para você. Nós temos que ser cientista, nós temos que ser inteligente, nós temos que ser analista. E os analistas econômicos dessa nação diz que vai ser um ano difícil. Eu não estou te dando profetada, eu estou dizendo o que a economia, os analistas econômicos estão dizendo. Mas eu não estou dizendo para você ficar com a crise. Eu estou dizendo para você olhar para o Senhor. Eu estou dizendo para você confiar no Senhor. Eu estou dizendo para você estar com o Senhor, confiar nele. E a vitória é nós olharmos para aquele. Tem 5 pães? 2 peixes? Quantos mil tem? Manda sentar de 50 a 50. Deu total de quanto? Quase 12 mil. Somando mulheres e crianças. Sobrou quantos cestos? 12. Você pode bater palma para o Senhor. Confia nele, glorifica ele. Querido, a nossa posição nos determinará em 2023 vitória ou derrota. Cabe a cada um de nós escolhermos o que queremos. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos, por favor. Gabriel, você pode teclar aqui para mim? Ou alguém no teclado, não sei. A palavra do Senhor nessa noite nos orienta como vivermos em tempo de crise vitoriosos. E Deus está te fazendo um convite nessa noite. Se você... Alguém pode apagar as luzes de trás, por favor, lá para mim? É só descer os disjuntores que estão aí. Isso, muito obrigado. Se você
ouviu essa palavra. Por que a gente apaga as luzes, irmão? Porque agora nós não estamos lendo Bíblia. E porque você não fica constrangido, sai lá do teu lugar e vir no altar. Você fica mais à vontade. É um ambiente espiritual. Se você ouviu essa palavra, em tempo de crise, o Miqueias olhou para o Senhor. Em tempo de crise, o Gideão olhou para o Senhor. Mas você está vivendo uma crise, não importa. Não sei qual é a crise. Ninguém vai saber, porque nem o pastor vai saber, a não ser que você tenha um gabinete pastoral comigo para compartilhar a sua vida. Do contrário, nem eu vou saber. Mas eu quero que você guarde uma coisa. Aqui nessa Bíblia grossa, enorme que eu estou aqui, ó, diz o seguinte, ó: esse altar faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. E se você está vivendo algum tipo de crise, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir no altar falar com o Senhor. Deus vai te ouvir. Seja enfermidade, seja emprego, seja marido, seja filho, seja um filho como essa mãe que pediu porque o rapaz tentou se matar. A mãe lá que me pediu socorro porque a filhinha de 14 anos tentou se matar. Se você está vivendo algum tipo de crise, faça como essas pessoas que estão vindo para o altar falar isso com Deus. Você vai falar com Deus. Eu quero chamar o Tiagão. Vem cá, Tiago, você vai orar para esse povo. Tiagão é um pastor, um homem de Deus. Se aguarda aqui que você vai orar por eles. Pode subir no altar, Tiago. Você vai falar com Deus. É o momento de você vir para o altar falar com o Senhor. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz e muito especial nos dê um entendimento como vivermos em tempo de crise, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: espera chegar na porta, hein?